Olá, muito boa noite para todo mundo. Aqui no nosso rancho sertanejo, o rumorejo do regato que vem do mato é que faz a saudação para os visitantes chegantes. E sendo a alegria a serventia da casa, a gente convida os companheiros e companheiras, boiadeiros ou não, para entrar e sentar, que já vai começar mais uma folia violeira com a apresentação da prosa brideira do dia. Na correria de todo dia, a gente ainda não tinha tido tempo de comentar aqui com os companheiros e companheiras boiadeiros, com prazo maior de prosa e pensamento, o caso acontecido com as exportações de carne em setembro, o que vai ser feito agora, conforme tinha sido prometido. Pois o que tem para ser contado é que, de acordo com o balanço divulgado pela SECEX, a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, o volume despachado lá para fora chegou a nada menos que 251.760 toneladas. E desta vez, mais ainda que o resultado foi recebido com festa e comemoração pelo povo do setor. E com justa razão, porque este foi o melhor mês da história desde que o Brasil passou a fazer a diferença e começou a deixar na poeira a concorrência no mercado internacional. Em relação ao que tinha sido registrado no período correspondente do ano passado, esta quantidade de produto embarcado agora representou um fortíssimo crescimento de 29,1%. Já o faturamento dos estabelecimentos exportadores somou o expressivo valor de 1,136 bilhões de dólares, com um aumento de 28,4%, fazendo a mesma comparação. E o companheiro boiadeiro, que é ligeiro nas contas, já percebeu que o tanto de mercadoria exportada continua subindo percentualmente mais do que o dinheiro apurado, né? E o significado disso, logicamente, é que o preço caiu de novo. O caso foi que a carne brasileira foi negociada a 4.513 dólares por tonelada, com uma queda ligeira de 0,5% de agosto para setembro. Mas repare bem, amiga fazendeira, que pareando o mês passado com o retrasado, a cotação registrou um aumento de 1,8%. E isso quer dizer que o vento já mudou de direção depois de o carretão ter ficado um bom tempo embicado na descida do estradão. Passando então tudo isso na peneira, a conclusão é de que a situação, que já era simplesmente excelente, ficou melhor ainda. E mesmo faltando 3 meses para fechar a conta do ano, já dá para a gente cravar uma aposta, sem medo de errar, que este 2024 vai superar o 23 para ocupar o lugar de melhor ano de todos os tempos para o nosso setor exportador de carne bovina. O caso agora é de começar já a pensar no 25, né? Quando certamente a nossa mercadoria vai estar custando mais caro e deve ficar um pouco mais complicado brigar com a concorrência para disputar a preferência da freguesia. Estando na gerência dali, o caboclo tem de ter a sabedência requerida para desempenhar a função ou então, em caso de dificuldade, a humildade para consultar um especialista. E é com esta intenção que a gente apresenta sempre aqui, nesta nossa falação novidadeira e noticiarista, a conversa com o analista. Olá, meu nome é Alcides Torres, eu sou engenheiro agrônomo e analista de mercado da Scott Consultoria e estamos aqui para mais uma conversa com o analista. E a pergunta que nós recebemos é essa, tenho com uma colinha aqui. Com a virada do ciclo da pecuária e a previsão de alta para o boi gordo no ano que vem, hoje está valendo a pena fazer trava de preço da arroba no mercado futuro? Bom, gente, vamos lá. Primeiro, que é muito precoce a gente falar em virada do ciclo pecuário, tá? O ciclo pecuário ele é dividido em 2 partes. Tem o ciclo plurianual e tem o ciclo anual. No ciclo anual, sim, a gente está no segundo semestre, tivemos aí 7, 8 meses de safra e agora a gente tem um período de alta que deve se estender até o final do ano. Agora, dizer que isso já vai valer para o ano que vem é prematuro, tá? O que pesa a favor dessa teoria é que a gente está com uma seca inclemente, não é? Os pastos devem atrasar, a gente está com o ciclo de semeadura de grãos mais estreito, então a gente deve ter alguns fatores que devem acelerar essa virada de ciclo, né, de baixa para alta, mas convém esperar.
E se vale a pena fazer trava no mercado futuro, se o seu custo de produção estiver abaixo da cotação que os especuladores estão trabalhando na B3, sim, vale a pena. Tá? Mas precisa saber o custo de produção. Se você não souber e só for fazer uma aposta, e aí, quer dizer, você está no escuro. Né? Agora, se o seu custo de produção está abaixo dos preços preconizados na B3, sim, vale a pena. Mas eu recomendo que você faça essa operação assessorado por uma boa uma boa consultoria de gestão de risco. É isso aí. Desejo bons negócios, boa saúde e até a próxima. Os companheiros e companheiras boiadeiros que acompanham a gente nesta nossa falação novidadeira aqui na televisão também podem perfeitamente participar da função para contar como está a vida e a situação aí na sua região, para tirar alguma dúvida sobre a lida ou simplesmente para mandar um abraço para a gente ou para algum amigo ou parente. Pode ser pelo nosso endereço eletrônico, que é pauta@tvterraviva.com.br. Repetindo, pauta@tvterraviva.com.br. Ou pelo nosso número de WhatsApp, que é 11 94174 0716. Eu vou falar de novo, 94174 0716. Tendo grande satisfação de estar na distinta companhia do povo desta freguesia, a comitiva novidadeira do Terra Viva DBO na TV nem reparou, mas o tempo passou. E a recomendação do patrão, então, é para fazer uma parada ligeira na função. É um minutinho só, aguarde. Impresso ou digital? Se você quer o melhor conteúdo para a pecuária, fique com os dois. Tenha sempre seus exemplares da DBO à disposição, no escritório, na caminhonete ou ao alcance de seus colaboradores na fazenda. DBO é fonte de conhecimento, reportagens de campo, matérias, artigos e análises de mercado. Entre lá na nossa loja no portal DBO e faça sua assinatura impressa e digital ou só digital. Não é segredo para ninguém que um dos principais motivos do sucesso da pecuária brasileira é o perfeito casamento do sol com a braquiária, que garante comida de qualidade para o gado praticamente o ano inteiro, né? Mas é verdade verdadeira também que nas piores horas da estação seca, o fazendeiro ainda enfrenta um período de dificuldade para alimentar a boiada. Pois o caso que tem para ser contado é que uma pesquisa feita já há algum tempo pelo pessoal da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária da Universidade de Brasília deixou demonstrado que este padecimento pode ser aliviado com o uso de variedades melhoradas da própria braquiária para fazer feno na propriedade. Aí, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso pode ser feito, a gente vai ter a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento a visita virtual do Dr. Gilberto Gonçalves Leite, engenheiro agrônomo e professor lá da Universidade de Brasília, que foi o orientador desse estudo e vai participar da nossa entrevista do dia, falando ao vivo, diretamente de Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais. Muito boa noite, doutor Gilberto. Muito obrigado pela sua atenção e boa vontade para aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo e faça o favor de se sentir em casa, né? E o doutor Gilberto está me lembrando aqui que a gente já tinha conversado há mais ou menos uns 30 anos atrás, quando ele trabalhava na Embrapa, no lançamento do Capim Vencedor. Gilberto, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Seja muito bem-vindo. Gilberto, está me ouvindo? Boa noite. Boa noite, Gilberto. Ô, Gilberto, considerando que pode ter aí na nossa audiência um companheiro boiadeiro que disso ainda não tenha perfeita sabedência, né? O que é exatamente o feno? O feno é uma forrageira, é a forragem desidratada. Você tem a forragem verde e aí faz a secagem, né, a desidratação, e aí você obtém o feno. E é uma maneira de você conservar a forragem, aproveitar a forragem para conservar. Porque no pasto, essa forragem ela vai secar e perder muito valor. E com o feno, você conserva ela nas mesmas qualidades quando você cortou e desidratou. Muito bom. Ô, Gilberto, por que até agora praticamente não se faz feno com braquiária no Brasil?
o que ocorre é o seguinte, é que o feno é um suplemento volumoso para os animais herbívoros. Então, é um suplemento caro. E pelo fato de ser caro, normalmente se usa muito forrageiras que têm qualidade da forragem superior. Então, é por isso que existem outras forrageiras de outros gêneros, que fora a braquiária, que têm qualidade de forragem muito mais elevada. E é por isso que a braquiária ela sempre tem um valor nutritivo inferior a essas outras forrageiras sempre recomendadas para a fenação, como forrageiras, por exemplo, do gênero Sinodon. Agora, Gilberto, explicando assim, resumidamente, né, para a gente que não é cientista, né, como é que foi feita esta pesquisa que você orientou lá na Universidade de Brasília a respeito da fenação da braquiária? A fenação já é uma linha de pesquisa que nós temos aqui na universidade. E então, nós iniciamos aqui um trabalho com o capim mavuno, e ele mostrou ser uma forrageira de grande potencial. Apesar de ser uma braquiária, ela tem um valor nutritivo, a forragem da braquiária mavuno tem um valor nutritivo bastante elevado. E então nós testamos várias idades de corte. Isso é um trabalho de tese de mestrado. E como nós vimos que os animais ruminantes estavam consumindo muito bem esse capim, então nós resolvemos testar, fazer feno dele para ver como é que seria. Porque um dos grandes problemas do feno é a velocidade de secagem. Normalmente se faz feno na época chuvosa, e quanto menos tempo esse material ficar no campo, ou seja, secar rápido, melhor. E para nossa surpresa, o capim mavuno, a forragem do capim mavuno, teve uma velocidade de secagem muito rápida, mais do que as outras braquiárias normalmente que são plantadas na região. Esse foi um dos motivos que nos levou a testar. E pelo fato também de os animais consumirem muito bem ele em pastejo. Agora, como é que vocês fizeram para saber qual é a melhor hora de cortar o material que vai para a fenação, Gilberto? Olha, normalmente as braquiárias e as forrageiras para pastejo, de um modo geral, o período bom de corte varia entre 4 e 7 semanas, que é justamente quando a planta está no estádio vegetativo. Então, é quando a planta apresenta a melhor qualidade da forragem. Então, nós resolvemos aproveitar, como era um trabalho de corte, de idades de corte, nós resolvemos testar a fenação, fazer feno entre 4 semanas e 7 semanas. E o que nos surpreendeu foi com a qualidade e também a produção de feno que essa forrageira nos proporcionou. Falando aí em teor de proteína, Gilberto, como é que foi, qual foi o resultado que esse feno produzido, né, apresentou durante o estudo de vocês? Bom, com relação a esse trabalho específico aqui, o maior teor que nós conseguimos foi 8,5% de proteína bruta. Mas nós temos outras informações, e essas informações estão contidas
lá na tese do aluno que ele está escrevendo a tese dele, nós conseguimos até 12% de proteína bruta, que é um teor bem elevado, considerando que é uma planta do gênero Braquiária, porque as braquiárias, de modo geral, não possuem um teor de proteína bruta muito elevado. E, para nossa surpresa, conseguimos 12% de proteína bruta. Ô Gilberto, agora, o que é que o fazendeiro brasileiro, né, precisa fazer para produzir feno de braquiária na sua propriedade? Não somente de braquiária, mas como outro feno qualquer, ele tem que preparar bem o terreno. Veja bem, os livros anteriores aos anos 90, está escrito lá que sempre se deve fenar o excesso de forragem. Isso do ponto de vista de aproveitamento está correto, mas tecnicamente você não pode fazer isso. O local de se fazer feno, ele deve ser tratado como se fosse uma horta, com todo carinho. Então, o que precisa fazer é nivelar bem o terreno e depois fazer um plantio bem adensado. Não se deve fazer feno em qualquer lugar, porque isso danifica os equipamentos. Então, o que precisa fazer é preparar bem o terreno e fazer um plantio muito bem feito e um plantio bem adensado. E respeitar o período de corte, que é justamente na fase vegetativa. Muito bom. Ô Gilberto, vou te pedir desculpas, né? Porque você sabe que o nosso tempo aqui sempre é apertadinho. Então, eu vou ter que encerrar a entrevista por causa do tempo, mas a sua informação muito interessante. A gente vai voltar a esse assunto numa outra oportunidade, então, que eu acredito que seja de interesse muito grande para o pecuarista brasileiro, né? Obrigado, Gilberto. Grande abraço para você e até a próxima. Estamos à disposição, tá? Obrigado. E veja a seguir, o comprador de gado começou a semana animado, achando que o mercado passaria a andar numa toada mais sossegada, mas já ficou desconsolado outra vez, porque não demorou nada e nesta terça-feira a nossa Praça Boiadeira já desembestou de novo na subida da Ribanceira. O Terra Viva DBA na TV volta em instantes. Aguarde. Não chega a ser motivo para a gente ficar com dó, né? Mas foi até comovente ver a decepção do comprador de gado quando ele chegou no mercado nesta terça-feira, achando que a nossa Praça Boiadeira estaria acomodada numa toada mais sossegada, mas viu que a sua avaliação estava completamente errada. O caso foi que, depois de começar a semana subindo um pouco mais devagar, o carretão desembestou outra vez na subida da Ribanceira, porque a oferta de boiada terminada continua muito apertada, ao mesmo tempo em que a demanda voltou a aumentar em desabalada carreira. O resultado foi que, no balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 24 das 32 regiões pesquisadas em todo o Brasil, sendo que, de novo, em todas estas praças consideradas, a arroba subiu. Tendo então a precisão de correr com o serviço para dar conta de falar tudo isso, a gente já registra que a lista destas arribadas foi comandada por Barretos de Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, onde o boi foi elevado para R$ 280 para pagamento a prazo e ainda para descontar a parte do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 272 e a fêmea para R$ 252. Na região sul, a vaca está sendo negociada por R$ 247. No Triângulo Mineiro, o boi aumentou para R$ 272. Em Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, o macho avançou para R$ 280 e a fêmea para R$ 262. Em Dourados, o boi também bateu nos R$ 280. Em Três Lagoas, o macho não sai mais por menos do que R$ 275. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, os preços novos são R$ 243 para o boi e R$ 227 para a vaca. Na região sudeste, o macho melhorou para R$ 247 e a fêmea para R$ 227. No norte do estado, o boi arredondou os R$ 250.
No sudoeste mato-grossense, o macho está valendo agora R$ 245. No sul do Goiás, a fêmea encareceu para R$ 249. No oeste da Bahia, o boi pulou para R$ 254 e a vaca para R$ 240. Em Marabá, no Pará, e também em Redenção, o frigorífico está oferecendo pelo macho R$ 247 e pela fêmea R$ 227. Em Paragominas, o boi passou para R$ 252 e a vaca para R$ 222. No norte do Tocantins, quem quiser comprar vai ter de pagar pelo macho R$ 255 e pela fêmea R$ 232. No Acre, o boi foi levantado para R$ 223 e a vaca para R$ 208. No Espírito Santo, o preço mínimo do macho é R$ 257 e o da fêmea R$ 242. Nas Alagoas, a conversa agora começa com o boi a R$ 255 e a vaca a R$ 245. No Rio de Janeiro, não se acha mais macho abaixo de R$ 277. No noroeste do Paraná, o fazendeiro não entrega boi se não for por pelo menos R$ 280 e vaca por R$ 242. E em Pelotas, no Rio Grande do Sul, o boi foi promovido para R$ 8,92 o quilo vivo, o que corresponde a R$ 267,60 por arroba. Com o sol quase descambado no Chapadão, olhando a lua já anunciando a sua presença no outro lado do céu, eu desapiei do meu alazão tostado, tirei o chapéu e lavei o poeirão da estrada na água gelada do Ribeirão. Aliviado da lida e descansado da vida, descalcei do pé a botina rangedeira, puxei a cadeira espreguiçadeira para a soleira do meu ranchinho e fiquei ali sozinho, apreciando a beleza da natureza no entardecer do sertão. Essas prosinhas rimadas que são recitadas aqui todo dia no arremate da nossa apresentação foram escritas pela minha própria mão, tiradas da simplicidade e da sinceridade da alma sertaneja para fazer a louvação e ajudar na preservação para as gerações futuras da nossa verdadeira cultura brasileira. Aí, ao longo dos anos, elas foram sendo ajuntadas para serem publicadas nos 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que continuam servindo de inspiração para os cantadores, recitadores, violeiros e catireiros por esse mundão do sertão. E se o companheiro e a companheira permitem uma sugestão, imagina que bela presença faria dando esta coleção de presente para um amigo, parente ou adjacente que tem esta mesma paixão que a gente pela poesia roceira, né? Pois então, quem quiser saber como fazer para comprar um exemplar ou todos de uma vez, pode me chamar no telefone 11 98 224 1807. Repetindo, 11 98 224 1807. Ou mandar um e-mail para sidneymasco@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E com a estrada esperando para ser vencida numa nova jornada que está para ser começada na lida, a gente vai fazendo aqui a despedida, prometendo voltar com Terra Viva DBO na TV amanhã às 6h30 e às 10h30 da manhã e também às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo, um abraço especial para o Edmar Oliveira, lá de Juiz de Fora, nas Minas Gerais, e até lá então.